Oi, gente, tudo bem? Eu tô passando aqui para dar um spoiler de como vai ser o nosso curso de leitura corporal. Hoje eu quero falar um pouquinho mais da parte técnica, porque nós vamos aprender sim sobre os 5 traços, quais suas características emocionais, físicas, vamos aprender como eles se formam, em que época e por que se forma, mas agora eu quero falar de algo muito específico. Lembra que eu comentei que nós vamos ver cada parte? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os olhos. Como que a gente anota, como que a gente percebe tecnicamente o formato desses olhos? Tá, como são 5 traços de caráter, no primeiro a gente vai observar que essas pessoas têm os olhos grandes, os olhos esbugalhados, mas são olhos desconectados. Aquelas pessoas que ficam te olhando, mas parece que não estão te olhando, estão olhando para o nada, ou fica com os olhos divagando, sabe? São as pessoas do primeiro traço. Geralmente elas são desconectadas do mundo, elas estão divagando lá no mundo das ideias delas e os olhos refletem isso, tá? Às vezes eles têm até aquela pálpebra meio caída assim, mas com os olhos bem grandes. Já o segundo traço são pessoas que têm os olhos pequenininhos. Inclusive, aqui não sei se dá para ver por causa da sombra, mas os olhinhos acabam sendo mais caidinhos, sabe? Puxadinhos, olhinhos tristes, mas ao contrário do primeiro traço, são olhos que se conectam com você, são olhos que te procuram, tá falando com você e te busca, tipo, olha para mim, se conecta comigo, porque é um traço de caráter carente, que gosta dessa interação, que precisa dessa interação, tá bom? Já o terceiro traço de caráter são aqueles olhos avaliadores, que fica te olhando, sabe aquelas pessoas que conversam com você e fica olhando, parece que está olhando no seu rosto, olha no seu queixo, no seu cabelo, ou então os olhos percorrem rapidinho, assim, toda a sua fisionomia, ou percorrem rapidinho o lugar onde ele está. É assim instantâneo, mas a gente percebe que a pessoa está olhando em todos os cantinhos. São pessoas que estão analisando onde elas estão, ou com quem elas estão. É característica desse terceiro traço. Já o quarto traço, os olhos apresentam bolsinhas aqui embaixo. Sabe aquela bolsinha de água e que geralmente tem olheira? Então, é uma característica dos olhos do quarto traço de caráter. É aquele peso que ele carrega, sabe? Às vezes são muitas coisas que ele vai carregando e vai pesando, assim como nos olhos, reflete dessa forma, tá? E já o quinto traço de caráter são olhos maravilhosos, são olhos sedutores, são olhos sensuais. Sabe aquelas pessoas que vão até te pedir água e te olham assim como, me dá um copo d'água? Que parece que você vai se derreter só com aquele olhar? Na realidade, elas não fazem de propósito, aqueles olhos são assim naturalmente. Então, são olhos chamativos, olhos cativantes, tá? Tem isso e tem muito mais, gente. Eu acho que vocês vão adorar aprender um pouquinho mais sobre isso. Eu falei só uma palhinha, um pequeno spoiler sobre os olhos, mas tem as demais partes. Depois eu vou passando e vou dando mais alguma dica para vocês. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta aqui, tá bom? Um beijo. Até mais.